Olá, eu sou a Clarissa Tadeu do Klein English for All e vim aqui trazer mais um conteúdo interessante para vocês estudarem. Vou ler o texto, traduzir cada parágrafo e depois dar o significado de palavras, falar um pouquinho de algum ponto gramatical que eu considero importante dentro desse contexto. E se você estiver no Spotify e quiser me ouvir com o texto legendado, é só ir lá no meu canal do YouTube ou no Face. Então vamos lá começar. Coronavirus in classrooms. Então, o coronavírus nas salas de aula. The school starts soon. Some parents worry they do not know if schools are safe. They are afraid of the coronavirus. O ano letivo começará logo e alguns pais se preocupam com isso. Eles não sabem se as escolas são seguras e eles têm medo do coronavírus. Então aqui a gente tem alguns verbos no presente, como por exemplo, starts, the school year starts, e tem o S porque está na terceira pessoa. É como se eu substituísse o the school year por it. E como eu já fiz um vídeo falando da terceira pessoa, sempre que temos he, she, it na terceira pessoa no presente, a gente tem que colocar o S no verbo. Some parents worry, a gente tem aqui o verbo preocupar-se, que é o worry, também presente, e não tem o S, porque some parents seriam they. They do not know, eles não sabem, também presente. E they are afraid, eles têm medo. Então, sempre que a gente tem que usar o adjetivo afraid, a gente usa com o verbo to be. Em inglês, sempre que a gente usa um adjetivo, a gente usa com o verbo to be. Como eu já falei também em alguns vídeos anteriores, eu tenho sede, eu não digo eu tenho sede, eu estou com sede. I'm thirsty, eu tenho fome, eu estou com fome. I'm hungry. E aqui é o mesmo exemplo. Segundo parágrafo, in schools, students share many things. For example, students share a microscope in a science class. It's not always possible to have one thing for each student. Many students touch and use the same things. In some classes, students share scissors or pencils. Nas escolas, os estudantes, os alunos compartilham muitas coisas. Por exemplo, os alunos compartilham um microscópio numa aula de ciências. Não é sempre possível ter algo para cada estudante, para cada aluno. Muitos alunos tocam e usam as mesmas coisas. Em algumas salas, os alunos compartilham tesouras e lápis. Aqui o que a gente tem de diferente, o share, que é compartilhar em school, students share many things. Então, os alunos compartilham, dividem as coisas. Então, sempre que queremos falar, divida comigo alguma coisa, é share. Existe o verbo dividir, mas a gente usa esse verbo para conta, por exemplo. A outra palavra seria microscope, então a pronúncia microscope, que é o microscópio. Many students touch, verbo tocar, e use the same things. Então, muitos alunos tocam e usam as mesmas coisas. Terceiro parágrafo. Scientists say that it's not usual to catch COVID-19 when you touch a thing. However, some risk exists. It's important to clean things that students share. School should give each student their own materials. Schools would wrap this material in plastic. However, for many schools, this is too difficult. Cientistas afirmam que não é comum pegar o Covid-19 quando você toca uma coisa. Portanto, alguns riscos existem. É importante limpar as coisas que os alunos compartilham. As escolas deveriam dar a cada aluno o seu próprio material. As escolas deveriam embrulhar o material em plástico.
Portanto, para muitas escolas isso é muito difícil. Então, o que temos aqui? O catch, que é pegar. O catch pode ser pegar uma bola, por exemplo, num jogo, catch the ball. E aqui, no caso, é contrair ou pegar, como a gente fala, COVID, o Covid-19, when you touch a thing, quando você toca algo. Some risk exists, o verbo existir, que também tem o S aqui, porque está na terceira pessoa. Risk, risk exists. No caso, substituiria o risk por it. It's important to clean, é importante limpar as coisas. And the school should give each student. Então, should give, deveria dar. Esse should é o modal, deveria, e give é o verbo dar. On, materials, on seria seu próprio. School should wrap, as escolas deveriam embrulhar. Wrap é embrulhar, então embrulhar no presente. Wrap the present. Wrap something, embrulhar. Portanto, for many schools, que é esse however, portanto, this is too difficult. Esse too, ele pode ser também, por exemplo, I like her too, eu gosto dela também. E também o to, ele é usado para intensificar algo, então muito difícil. Portanto, para muitas escolas isso é muito difícil. Então lembre-se, to tem dois significados, to de também e para intensificar um adjetivo. No caso aqui, dizer que é muito difícil para as escolas. Gostaram? Não deixe de comentar, de curtir e de ativar o sininho para receber as notificações. E ficarei feliz se vocês também puderem colocar aqui nos comentários se estão gostando desse estilo de vídeo, desse estilo de aprendizado que eu estou trazendo para vocês. Até uma próxima!